Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Caso de polícia. Fragmento do livro Envelhecimento Diga Não à Violência. Autoria: Pinho Borges. O Estatuto do Idoso entrou em vigor em janeiro de 2004, e é um instrumento de conscientização social e respeito aos direitos da pessoa idosa, embora ainda esteja distante o momento em que o mesmo seja plenamente respeitado apesar das punições. Constantemente, o Estatuto do Idoso é violado e aumenta a cada dia o número de violação dos direitos da pessoa idosa, apesar de todos os esforços de órgãos como Polícia, Defensoria Pública, Ministério Público e Conselho Municipal ou Estadual dos Direitos do Idoso, entre outros. Em várias ocasiões a violência contra a pessoa idosa é explicada como falta de preparo para lidar com o processo de envelhecimento. Isso pode até explicar, mas não justifica. Mesmo assim deve ser denunciada e coibida. A sociedade, para fugir do preconceito e culpa com relação ao tratamento violento dado à pessoa idosa, cria álibis que ressaltam a inutilidade do envelhecer e assim aniquila a esperança de cuidados quando a velhice chegar. Em muitos casos o lar já não existe para muitos idosos. E a solução é abrigar o idoso em uma instituição de longa permanência que não passa de um espaço sem nenhum significado e muitas vezes cheio de violência. Muitas famílias estão abrigando os seus idosos em uma UPI, fazendo com que eles se desassociem do convívio familiar e fraternal e passem a construírem novos valores sociais para se adaptar aos novos princípios de vida comunitária. A falta de amor familiar para com a pessoa idosa é um dos componentes responsáveis pela proliferação das ILPIs. A síndrome de Caim associada à lei de Muricy empurra idosos para reais campos de concentração onde não há nenhum respeito à dignidade humana e cujo fim é a ação funerária. Na sociedade esquimó, aos 60 anos, o idoso sai para sua última viagem. Uma caminhada em direção ao gelo glacial a fim de ser tragado pela morte e não se tornar um peso para a família. Esta atitude é condenada pela sociedade cristã, pois é tida como um ato de suicídio, mas é esta mesma sociedade que condena a atitude dos esquimós que cria as ILPIs para que seus idosos morram longe do convívio familiar, com o álibi de que os mesmos serão melhores cuidados. Algumas culturas ainda segregam os idosos por conta da morte, como que ela seja um vírus a contaminar os vivos. Estudos antropológicos mostram que os idosos são atingidos por vários tipos de violência cultural. Em algumas etnias africanas a divisão do trabalho social é tão rígida que provoca o aniquilamento do idoso, fazendo com que ele seja levado para uma caverna onde morrerá longe do convívio familiar e de sua origem. Inconsciente ou não, as sociedades expressam o desejo da morte de seus idosos quando negligenciam os cuidados, praticam abusos e maus-tratos. A violência social contra a pessoa idosa não se resume apenas ao ambiente familiar, ela está presente nas instituições públicas ou privadas que em sua maioria não respeitam os direitos humanos, principalmente do idoso por conta de sua fragilidade. O antropólogo L.W. Simons realizou pesquisa em mais de 70 tribos indígenas com o objetivo de saber o que mais as pessoas idosas desejavam. O resultado foi o seguinte: viver muitos anos de forma digna e sem sofrimento, receber ajuda e proteção quando a força diminuir, continuar a interferir ativamente nas decisões comunitárias como forma de prolongar as conquistas, e as prerrogativas sociais tais como autoridade, respeito e bens. Fragmento do livro Envelhecimento Diga Não à Violência. Autoria: Pinho Borges. Acesse o portal idosonews.com da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E fique bem informado sobre o segmento.